E nós continuamos falando sobre vacinas. No Reino Unido, tivemos a aprovação da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Oxford e a AstraZeneca. Aqui no Brasil, em São Paulo especificamente, chegaram hoje mais doses da Coronavac. Diversos países já começaram o processo de vacinação, mas o Brasil ainda não. O Ministério prevê a imunização contra a doença entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro, mas diz que precisa de registro junto à Anvisa. Então, dentre os diversos assuntos relacionados à vacinação, quem nos esclarece todas as dúvidas é o vice-presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo, Marcelo Tsuka. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, Lívia. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, doutor, são muitas questões, é muita coisa que acontece ao mesmo tempo e a gente vai tentar dar conta de tudo. Vamos começar falando aqui sobre a vacina da AstraZeneca e da Oxford. Esta é a segunda vacina aprovada pelos britânicos. A primeira foi a da Pfizer, que já começou a ser aplicada em grupos com prioridade no Reino Unido. Então, gostaria de te perguntar como que a vacina de Oxford e AstraZeneca soma para o país e ela ainda será aplicada em caráter de uso emergencial? A aprovação no Reino Unido foi para uso emergencial também. Então, a proposta é que eles tenham um aumento importante no número de vacinados. Eles calculam mais de 200 milhões de doses, inclusive, de produção. Ou seja, é um dado muito positivo para o Reino Unido. Mesmo não tendo uma eficácia tão grande quanto a vacina da Pfizer, ela é suficiente para uma grande proteção. E o Brasil tem um acordo de compra e de transferência de tecnologia da vacina com a AstraZeneca. Em solo brasileiro, a previsão é de que ela seja produzida pela Fiocruz. Gostaria de saber se essa aplicação desse imunizante em outro país, agora, imediatamente, pode acelerar o nosso processo em algo. Existe uma proposta da Anvisa, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, de que vacinas que já tenham uma aprovação prévia em algumas agências de grande credibilidade, elas têm um prazo mínimo já de 72 horas para aprovação também pela Anvisa, né? O grande problema é que isso foi autorizado pelo Superior Tribunal, baseado na emergência que nós temos atual, que vence dia 30 agora. Então, a vacina precisa ser apresentada para a Anvisa para que ela tenha esse registro no prazo de 72 horas. É lógico que a proposta da Anvisa é que a gente ande rápido na aprovação das vacinas, desde que elas tenham estudos adequados, isso eu concordo, elas têm que demonstrar eficácia para que elas possam sim ser aplicadas no Brasil. Bom, doutora, já que estamos falando de Anvisa, o Ministério da Saúde deu uma sinalização de que a vacinação contra a Covid-19 no Brasil começa entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro, mas disse que precisa de registro junto à Anvisa. Explica pra gente, doutor, qual que é o imbróglio que envolve o Ministério da Saúde, a Anvisa e as farmacêuticas, mais especificamente a Pfizer? A questão da Pfizer, eles apresentaram um estudo, só que a própria Anvisa colocou, talvez de uma maneira não clara, a necessidade de ter estudos na população brasileira. E a Pfizer não tem esses estudos de uma forma adequada na população brasileira. Só que ela tem vários estudos em várias populações no mundo, né? Tanto é que ela já tem aprovação por todas as agências europeias, pelo FDA americano. Então é uma vacina que já teve aprovação por aquelas instituições reguladoras que a gente considera de alto gabarito, digamos assim. Então, você ter uma obrigação de apresentar dados na população brasileira talvez tenha provocado um retrocesso na aprovação da vacina aqui no Brasil. Se eu não me engano, ontem a Anvisa disse que não é uma obrigatoriedade, mas apenas uma sugestão, e a gente tem que ver se isso pode levar novamente a acelerar a utilização, a aprovação da vacina da Pfizer no nosso meio.
Mas é uma vacina que se demonstrou extremamente segura e eficaz, assim como as demais vacinas se mostraram eficazes e seguras no nosso meio. Então, essa é uma situação que a gente vê de importante. A Anvisa não tem um esquema de aprovação emergencial como outras agências, como o FDA, o EMA, que é europeu, eles têm. Mas na atual conjuntura, ela precisa ter agilidade na aprovação. E eu acredito que, tendo agilidade na aprovação, o Ministério automaticamente já possa aprovar a utilização dessas vacinas. A questão é que toda essa programação de como que a gente vai fazer distribuição, para quem que vai ser, quantas vacinas precisam ser dadas, as populações prioritárias, tudo isso daí já poderia ter sido analisado e já poderia ter sido programado junto com todas as unidades da federação. E, pelo que eu entendi, isso não foi adequadamente feito pelo Ministério. Então, é uma situação que eles precisam, sim, correr e eles podem se antecipar mesmo antes da aprovação da vacina. Doutor, e enquanto existe esse impasse na esfera federal, o Estado de São Paulo recebeu nesta quarta-feira mais 1,6 milhão de doses prontas da Coronavac. Inclusive, o governador de São Paulo, João Dória, garante que a vacinação aqui no estado de São Paulo vai começar no dia 25 de janeiro. Doutor, como que funciona esse processo dessa vacina da Coronavac? O insumo vem da China, mas ele é administrado pelo Instituto Butantan. De fato, existe essa margem para que essas vacinas estejam prontas para o dia 25? Duas situações. Primeiro é que a vacina também já vem pronta da China. Muitas vezes precisam de insumos para algumas vacinas, quer seja seringas, agulhas, etc. Mas até onde eu sei a vacina já vem pronta da China. Mas ela também tem a transferência de tecnologia para que o Butantan produza aqui no Brasil. Ou seja, não é só a vacina que vem de lá, mas também a produção interna. Os insumos para a produção, grande parte deles o Butantan já adquiriu e ele já tem a capacidade para em breve começar a produção, o que é um dado muito positivo para a gente. Eu não sei de dados concretos, mas é uma produção diária muito elevada, o que seria excelente para o nosso povo, para a nossa população. Então, a transferência, a vacina pronta, a transferência de tecnologia e a produção da vacina no Brasil são os caminhos que a gente vê da Coronavac. Nós conversamos com o Marcelo Tsuka, vice-presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Doutor, muito obrigada pela entrevista. De nada, um prazer estar com vocês e à disposição. Feliz ano novo para todos e que a gente realmente tenha uma vacina logo, porque nós precisamos. Exatamente, esse é um grande desejo. Um feliz ano novo também para o senhor. Até mais. Para todos vocês. Até logo.